Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio. Boa noite especial à audiência do Radar de Notícias que está acompanhando aí pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Gostei da fitinha amarela, Setembro Amarelo, né? Lembrando o Setembro Amarelo, inclusive tem uma reportagem sobre esse assunto que a gente exibe aqui na próxima edição. É um tema bastante, vamos dizer assim, singelo, tem que ter um certo tato para cuidar, mas é importante levar a conscientização. E eu vou trazer na próxima semana uma reportagem, a Câmara Municipal está aderindo ao Setembro Amarelo para conscientizar sobre esse grave problema que ainda afeta milhares de pessoas, por famílias, né, por ano aqui no Brasil e no mundo também. E uma questão importante, nunca tenha vergonha, muitos têm vergonha de assumir que estão com depressão, com síndrome do pânico, né? Não é fraqueza, não é falta de Deus, não é fraqueza sua, não, é que nem uma gripe, uns pegam, outros não, então tem que acabar com esse fator da vergonha. Muitos têm dificuldade em reconhecer que estão com problema. Exatamente, Pedro. É fundamental falar sobre isso de maneira adequada, e inclusive com especialistas. Só para ter uma ideia, trazer um dado aqui. Por ano, segundo o Ministério da Saúde, o DataSUS, são 14 mil casos de suicídio no Brasil. Horrível. O que dá 38 por dia. No mundo são 700 mil aproximadamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Então é importante que a gente não despreze esse problema. Tá certo. Quais as pautas aí, Guto? Pedro, acho que o assunto da cidade no momento tende a deixar de ser, mas no momento ainda é a taxa de lixo, a taxa do lixo, né? Ela foi revogada em definitivo ontem na Câmara Municipal e a gente fez uma reportagem explicando como é que foi essa votação e o Rafa deve ter aí no ponto. Após meses de muita polêmica e revolta por parte da população, a taxa do lixo foi definitivamente revogada pelos vereadores. Durante sessão na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, extraordinária, convocada pelo presidente da Casa, o vereador Miguel Martello, todos os parlamentares votaram favoravelmente à extinção do tributo, tanto da oposição quanto da situação. Mesmo assim, houve alguma polêmica, apesar da unanimidade, porque vereadores da oposição, por exemplo, Edmilson Souza, Maurício Brinquinho, Márcia Tasqueste, Laércio Sandes, o Lucas Sanches e também a própria Janete Pietá, criticaram o governo por ter estabelecido essa cobrança anteriormente. Eles sempre foram contrários. Já os vereadores da base, o Gilvan Passos e o Geraldo Celestino, líder e vice-líder do governo, parabenizaram a prefeitura e o prefeito pela iniciativa de revogar a cobrança desse tributo. A votação aconteceu em primeiro e segundo turno e o projeto segue agora para a sanção do prefeito, que deve publicar no Diário Oficial da próxima edição. O que não ficou definido foi com relação à devolução do dinheiro de quem já pagou essa taxa. Ou seja, os cidadãos que já pagaram a taxa terão ou não terão o recurso devolvido. Isso não está definido no projeto e ainda não há uma definição de como isso será feito e se será feito. O fato é que o projeto foi aprovado e a taxa do lixo foi finalmente revogada na cidade de Guarulhos. Eu sou Guto Tavares. Gostei do microfone, parabéns. Eu vou explicar mais uma vez, gente. Só vai receber a taxa do lixo quem pagou à vista. E vai receber proporcionalmente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. O que passou, passou. Foi maio, junho, julho e agosto. Ou seja, quem já pagou efetivamente aquela parcela não tem como receber de volta. Não. Agora, quem pagou à vista já essas próximas parcelas que... Exatamente, que a taxa foi revogada, então você fica com crédito. Eu acho que vai ser nesse sentido, até porque se houvesse um dispositivo ou uma maneira de devolver o que foi pago nessas parcelas, estaria previsto no projeto, provavelmente, né? O que me impressiona, para não dizer outra coisa, é que o prefeito Guti não tem coragem de vir a público. Nosso time está estudando. Estudando o quê, prefeito? Não tem o que estudar, não tem como é que o senhor vai devolver uma taxa que estava legal, aprovada por lei que o senhor enviou para a Câmara. Não tem como dar uma anistia, alguma coisa nesse sentido? Não tem. E quem não pagou? Quem não pagou está devedor. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Aliás, a Carla relatou aqui ontem que um casal foi fazer um financiamento imobiliário e apareceu lá a dívida. Consta como devedor, inadimplente. Então, se tivesse um jeito de devolver, ele já teria corrido, já teria anunciado faz tempo, né? Aqui está escrito Laguto, está muito pequena a letra. Boa noite, Pedro e equipe do Radar. A taxa do lixo foi revogada, porém ontem também foi aprovado outro projeto com aumento da alíquota do ISS para a construção civil de 4% para 5%. Tiago Sávio. Tiago Sávio é servidor tira público, com uma ou mão era pelo menos, né? Eu conheci. Um abraço, Tiago. É no meio ambiente, né? Eu lembro dele também na SDU.
Então, Tiago, você tem bem observado. Tira com uma mão, né? Deixa de cobrar com uma e tira com a outra aí. Agora, é estranho aquele projeto de ISS ontem isenção, hein? Da obra no aeroporto, hein? Da onde saiu tamanha bondade? Qual é a contrapartida para isso? Qual é a contrapartida para isso? Não entendi. Sinceramente, eu não entendi. Boa noite, Pedro Guto. Já foi aprovado o projeto que revoga a taxa do lixo ou depende de segunda votação? Olha, Valdomiro Ramos, ex-vereador. Ontem o vereador Lucas Sanches disse aqui que faltava a segunda votação, mas eu acho que ele se enganou, né? Ele deve ter se equivocado. Inclusive, o jornalista Valdir Carleto também me questionou isso ontem à noite ainda. Devia estar na audiência, porque falou, pô, o Lucas falou que foi na primeira. E eu chequei, eu já tinha certeza, mas decidi checar com a equipe lá da TV Câmara e, de fato, já foi aprovado em primeira e segunda votação a revogação da taxa do lixo. Valdomiro. Aliás, até acredito que tenha sido publicada hoje, né? Porque hoje é dia de Diário Oficial. Eu não vi ainda se já saiu o diário, mas é provável que se não foi publicado ainda, que se publique hoje, se oficialize hoje, né? Tomara. Que para valer tem que estar publicado no Diário Oficial, correto? Pedro, mas como entender? Quem paga à vista recebe, quem paga a prazo não recebe? Pior prefeito de Guarulhos. Ô, Eli, é simples. Quem pagou à vista, pagou até dezembro. Como foi o meu caso. Eu já paguei até dezembro. Agora que a taxa foi revogada, quer dizer que eu vou ter crédito em setembro, outubro, novembro e dezembro. Não só eu, só todo mundo que pagou à vista, né? Gás de cozinha abaixo, R$2, uma vergonha, Pedro. Eu não entendi. Ô Pedro, eu estava ali no bastidor assistindo o Radar de Notícias e você comentou sobre essa queda no preço dos combustíveis, a queda no preço do gás agora. Rapaz, como é bom ter eleição, né? Eleição no Brasil deveria acontecer todo ano. Pô. Quando é municipal, a cidade vai que vai. Quando é federal, você vê agora a gasolina está lá embaixo. Aliás, eleição não faz mal para o país, não, viu? O resultado às vezes faz, mas a eleição. Eu sempre falo o seguinte: o país só anda a cada 2 anos. A cada eleição. Lembrei aqui do meu amigo doutor Erivelto Mesquita, advogado, aliás, mandar um abraço para ele. Ano passado a gente conversando ainda sobre como seria 2022, ele falou, Guto, fica tranquilo, que ano que vem é eleição, Copa do Mundo, o governo libera mais dinheiro, a coisa melhora. A Copa do Mundo não vai ter muito efeito, não, porque vai ser depois da eleição, né? Também o ano acaba agora, né? Eleição, Copa e Natal. Tchau. Exatamente. Já tem panetone no supermercado, já viram? Mole? Não vi ainda, mas eu vi que já tem produtos do Halloween. Cultura. Antigamente era Cosme e Damião, agora é Halloween. Essa meninada aí, primeira infância, ela adora, né? Eu tenho um filho de 5 anos que adora. Eu tento ainda falar para ele da mula sem cabeça, do Saci Pererê, mas o que ele tá chegando mesmo é a questão das bruxas. É que eles gostam de, como é que é? Gostosura ou travessura, exatamente. Né? Lógico. Pedro, a cerca do céu continental foi roubada na madrugada, furtada, né? O céu continental está à mercê da entrada de estranhos. Douglas Murilo. Ô, louco, roubaram a cerca. Engraçado que a cerca deveria ser para impedir um furto, né? Nesse caso aí não vai dar para pular a cerca, né? Bom, estão roubando até corrimão. Tá rindo do que aí, Rafa? O aumento da alíquota do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, para as construções vai aumentar o custo dos imóveis em Guarulhos. Sim, Valdomiro Ramos. Sem dúvida. O prefeito Guti está em final de governo, né, Valdomiro? Já apertou a tecla F faz tempo. Então não temos mais que pagar as parcelas a vencer. Não, José Montuan? Isso, José Montuan. Não mesmo, não tem mais parcela a vencer, não. Guto, pior quando passa as eleições. Concordo, a eleição não faz mal, mas o resultado da dependência aí faz mal. Aí vem a ressaca no ano ímpar, né? Ano par é festa, no ano ímpar é a ressaca. 18h25, fala, Guto. Pedro, registrar aqui que, segundo uma sugestão de pauta aqui da EDP, enviada pela jornalista querida, e esqueci o nome dela aqui, mas uma pessoa, a Mariana. Ela diz o seguinte, Guarulhos tem cerca de 50 mil famílias com potencial para receber, para se cadastrar para a tarifa social, né? Esse programa de tarifa social de energia elétrica do governo federal junto com a EDP e com as fornecedoras, e Guarulhos vai receber nesse próximo mês agora de setembro, nesse mês de setembro, uma van da EDP que vai atender no bairro do Cabo Sul, no Pimentas, no Gopoúva, junto com o Cade Único, para poder estimular as pessoas, as famílias carentes, né, de baixa renda, que tiverem esse direito, a buscar esse desconto, que vale para famílias que consomem até 220 kW por mês.
Esse desconto pode chegar até 65% e atualmente 51 mil famílias de Guarulhos exerce esse direito da tarifa social, que dá uma bela de uma queda, um belo de um desconto na conta de energia elétrica. Porque é uma tristeza, né? Ver quanto é? 51 mil 51 mil famílias. É uma tristeza, contas, porque né? significa que estão vivendo na penúria, né? Deixa eu ver quem é que escreveu lá. Maurício Silva, boa noite. Poderia ser descontado o IPTU no próximo ano? Quem pagou? Não. Porque não tem nada a ver a taxa do lixo com o IPTU. Conseguiram essa proeza, porque nem todo mundo que pagou taxa de lixo tem IPTU. A taxa do lixo foi cobrada pela conta de água, ou seja, pelo registro que você tem na Sabesp. Até hoje eu não entendi e não aceito como é que a prefeitura teve acesso às contas, aos dados LGPD da Sabesp, né? Eu não autorizei. Você autorizou? Não. Então, eu recebi um boleto aqui. Olha para mim lá o Marcelo Lousada, está muito triste. Marcelo Lousada na audiência. Obrigado, Marcelo. A população precisa aprender a buscar seus direitos. O imposto federal foi cancelado pelo governo federal e os empresários, donos de postos de gasolina, nunca devolveram o valor para o consumidor e continuam cobrando. Eu não entendi. Qual o imposto ele acredita que o governo federal abaixou algum tipo de imposto, ICMS, alguma coisa assim, ou algum outro imposto que ele não mencionou, e os donos de postos não repassaram aos clientes. Eu tenho notado uma bela de uma queda. Eu cheguei a ver a 7,20, alguma coisa assim, então, R$8 a gente já encontra por R$4,60, R$4,70. É o preço médio, R$4,75. Mas assim, espero que não, mas a expectativa é que, passado o processo eleitoral, vença quem vencer, vença Lula, Bolsonaro ou Ciro, a coisa vai precisar ser reajustada. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, cá entre nós, muito cuidado em Guarulhos, hein? Porque tem de gasolina batizada em Guarulhos. Impressionante, hein? Até aqueles postos manjados ali na região central, se é que vocês me entendem, foram reabertos. Capitão Gabriel com a... Não, ali na Avenida Esperança. Eu sei aqui. Timóteo Penteado. Eu tive uma tia que teve um problema grave lá. Né? Então. Muito cuidado, até aqueles postos reabriram, hein? Fora outros aí que são para lá e o povo vai e abastece. O desespero agora. Meu Deus do céu. Lê para mim, Guto. Boa noite, equipe do Radar de Notícias. Esse é o Robson Léporo. Pedro, surtiu efeito a cobrança da falta da PRF na rodovia Presidente Dutra, agora nas saídas Comando e no percurso entre Arujá e São Paulo, várias viaturas. Aleluia, hein, doutor Robson Léporo, que haviam sumido de Guarulhos, hein? Você sabe que o inspetor Pontes tem uma ótima relação com a Polícia Rodoviária Federal e provavelmente ele tenha... Não, mas a PRF sumiu de Guarulhos. Que é isso, sumiu. Mas é muito tempo. Antigamente eles faziam, até ali na saída do Jardim Presidente Dutra, eles faziam blitz ali e tal. Agora, havia sempre uma viatura ali no encontro da Fernão Dias com a Dutra, lembra? Sim. Sumiram. Inclusive já fui abordado numa dessas oportunidades. Eu também, várias vezes. Mas tranquilo. É para abordar mesmo. O que mais, Guto? Bom, Pedro, mencionar que amanhã, né, tem sessão na Câmara Municipal, os vereadores voltam a se reunir a partir das 14 horas. Na ordem do dia, a princípio, nenhum projeto com maior polêmica. Acho que a polêmica do ano já deve ter se encerrado com a taxa do lixo. Ou será que tem mais coisa para vir por aí, hein? Mas, enfim. Rapaz, eu fiquei impressionado com a ordem do dia de amanhã. Eu acho que tem uns 50 projetos do vereador Jorginho Mota. Eu te falo aqui, eu anotei. Caramba, ele é o velho. Na ordem do dia são 18 itens na pauta do grande expediente. 18? Esse, é um requerimento da Carlinda, a vereadora Carlinda, inclusive ela questionando a prefeitura sobre a possível falta da medicação de contraste para a realização de tomografias, que é uma situação muito séria. Que é verdade. Correto? E tirando esse requerimento da vereadora Carlinda, são 16 projetos do Jorginho Mota e um da prefeitura, para ser deliberado. Jorginho Mota, a sessão é dele amanhã, hein? Não pode faltar, hein, Jorginho? Amanhã a sessão é tua, hein? Já na ordem do dia, Pedro, temos 13 projetos em pauta, onde os vereadores deverão votar. Em segunda votação, é um projeto que trata sobre o piso salarial do cirurgião dentista na prefeitura, no serviço público. E também um projeto que é, inclusive, de autoria do vereador Leandro Dourado, que é para nomear o plenário da Câmara em homenagem póstuma ao vereador Fausto Martello. Alguém precisa fazer uma homenagem também ao Muriel Sakamoto, né?
Merece, né? Merece muito. Um grande político nós perdemos agora. E não só é justa a homenagem ao seu Fausto Martello, como também ao Murilo Sakamoto. Espero que algum vereador apresente uma homenagem ao... Ele foi presidente da Câmara também, né? Também eu não sabia. Foi. Quem será homenageado também amanhã, póstuma, é a família do Sérgio Sorrigia Padilha, conhecido como Jatobá. Quem convive ali na Câmara deve ter conhecido, né? Uma figura ímpar ali da Câmara. Eu não sabia, descobri há pouco tempo que ele era irmão dos meninos daqui do Tapeceiros. Não sabia. Como é que é lá? O Tato, né? O Delay, é isso? Tato e Delay, os tapeceiros que todo mundo conhece em Guarulhos, né? Boa noite, galera do Radar de Notícias. Guarulhos é internauta. Você sabe que existe uma lenda, Guto, você precisa apurar, sobre o Murilo Sakamoto? Me conte aí, me dê uma pista. Que alguém um dia puxou um 38 para ele, ele abriu o paletó e falou, atira. Acredita nisso? Não sabia. Tem essa lenda em Guarulhos. Estou tentando lembrar, eu até imagino quem tenha sido que puxou a arma, mas vou ficar quieto, vou consultar os mais antigos de Guarulhos. Essa lenda eu já ouvi. Sabia que por que o Murilo Sakamoto perdeu a eleição em 1970? Não, por quê? Não? Porque descobriram que ele era brasileiro naturalizado. Ele nasceu no Havaí, ele era havaiano. Aí fizeram o slogan, brasileiro vota em brasileiro. Nossa, e era assim acirrada a eleição? Era. Ainda, o Gucci também não teve, o negócio forasteiro. É verdade. Então, aí inventaram esse slogan em 1970. No auge ali, Copa do Mundo. Copa do Mundo, brasileiro vota em brasileiro. E eu acho que, não sei se ele era havaiano, ou se a família dele migrou do Japão para o Havaí, que até não é longe, né? Ô Pedro, você também hoje coloca a sua coluna, né? A coluna do Pedro Notaro, com 4 notas aqui. A Sou Contra, que trata do prefeito Gucci num rodeio em Itacoaxetuba. Como é que foi isso aí? Várias fontes disseram que ele teria dito, não tem um vídeo, então eu vou falar no condicional, né? Que ele teria dito que pretende fazer um evento igual em Guarulhos, no aniversário da cidade, em 8 de dezembro. Só que eu me lembro muito bem que há uma lei do então vereador Zé Luiz que proíbe rodeio. Já tivemos essa polêmica em Guarulhos, né? O então vereador lá, o Wagner Freitas, defendia. Agora, Guarulhos não tem tradição de rodeio. Não tem, eu acredito que o prefeito Gucci não faria isso. Ele pode fazer algo semelhante. Já fez coisa pior? Mas eu acho que não. Até porque o Gucci também ele se identificou muito com a causa animal. Eu acredito que ele não vai comprar essa briga com o Geleia, com a Câmara Municipal. Ele se identificou para ser candidato, né, Guto? Vamos falar a verdade. Bom, o mandato dele não se identificou tanto, não. Eu lembro dele defendendo essa causa. E essa outra nota aqui, Pedro, sinal vermelho. Me refresca. Embora o clã americano esteja apoiando o Jorge Tadeu. O clã americano, o Tiziano, o vereador Tiziano e o secretário de governo, o Edmilson americano, estão apoiando somente um candidato, que é o Jorge Tadeu, ex-deputado federal. Já foi estadual, federal, agora é candidato a estadual, né? Só que é o seguinte, o pessoal queria uma reunião dos taxistas da Guaracopy. Aí o americano pisou no freio, falou, não, aí não, que aí o Gucci não vai gostar, porque o Gucci, o predileto dele é o xerife, né? E o Gucci está posando o xerife, porque sabe que o xerife tem grandes chances de ganhar, né? Tem muito ibope, né? E você menciona aqui, para concluir, só mais 2 informações. Valdomiro Ramos chama a atenção, verdade, vereador. Outro que deveria ser homenageado é o ex-vereador Roberto Ribeiro, verdade, Valdomiro Ramos, bem lembrado, saudoso líder da maioria, né? Roberto Ribeiro. Boa ideia, vou lembrar amanhã os vereadores. O presidente Martello foi colega do Roberto Ribeiro, vamos pedir para o vereador Martello apresentar. Que mais, Guto? Você só menciona aqui, para concluir, Pedro, o Silvio Alves, da CE, parece que ele dobrou o número de associados, lá de 1.500 para 3.000? Ele veio dar uma entrevista aqui, eu fiquei surpreso, porque ele falou que estava com 1.500 associados quando assumiu, e já dobrou para 3.000, e falou que a meta dele é chegar a 5.000. Olha, ousado, hein? Uma proeza, hein? Ousado. Uma proeza, hein? Aumentar o número de associados hoje em dia é uma proeza. Ele vai se credenciando para prefeito. Hein? Prefeiturável? Ele só precisa ele precisa achar um espectro político mais de centro. Né?
Eu estava observando hoje, Guto, me corrija se eu estiver errado, como faz falta um candidato a presidente do estilo do Rodrigo Garcia, né? Porque Verdade. ele é um candidato de centro. E nós não temos esse espectro aí da eleição presidencial. Na presidencial não tem. Né? Não tem. Você tem muita direita, muita esquerda. Exato, centro-esquerda. Centro-esquerda, mas centro. Não Centrado, na verdade, centrado. O Rodrigo Garcia tem esse perfil. É verdade. Por falar em eleição para governador, você também menciona aqui essa dificuldade que provavelmente o Tarcísio terá com o número. Ele errou no partido, ele devia ter saído pelo PL 22. Ou o Bolsonaro pelo 10. Não. O Bolsonaro acertou. Apesar, concordo com você, acho que ele teria até. Eu acho que ele não quis ficar muito na mão, sabe de quem? Não posso falar, eu te falo em off. Tá bom. É isso, Pedro. É uma questão universal. Entendi. Entendeu? Vamos lá, mas fechou, Guto? Fechamos. Então tá bom. Vamos lá, produção, quer ler para mim, por favor. Boa tarde. Estava na Dom Pedro. A rua está tomada por banner de políticos e pessoas comprando bem pouco. Lembrando, traz para lavar o Emerson da Carlinhos. Aquilo que eu falei, Emerson. A eleição é que nem festa de criança, gente. Não adianta. Vai ter bagunça, vai ter balão, vai ter gritaria, vai ter de tudo. Faz parte. A eleição é a festa da democracia. Muito pior seria uma não vez. ter eleição. Não ter eleição. Você sabe que o horrível, uma vez eu estava em Buenos Aires, na Argentina, na época da ditadura ainda, né? E lá não podia nada. Era dia de votação, um domingo, tanques do exército na rua. Ô, louco. Você não podia nada. Eu falei, nossa, mas parecia velório, não era eleição, cara. Né? Não tem graça. Muriel Sakamoto nasceu no Havaí, mas veio para Guarulhos aos 6 meses de idade, pois seus pais vieram trabalhar na agricultura. Obrigado, Sérgio Riganelli. Eu me lembro disso. Só não sei se a família dele é de origem nipônica ou havaiana mesmo. Isso que eu queria tirar essa dúvida. Né? Mas ele era naturalizado brasileiro. Né? Mas houve esse preconceito em 1970 e derrubou. Cá entre nós, sem demérito de ninguém, né? Mas eu acho que teria sido um grande prefeito. Bom, ele era corretíssimo. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas assim, eu nunca ouvi também ninguém falar mal dele. Não. Ou a pessoa se cala ou fala bem, geralmente. Não, eu estudei com os filhos, sobrinhos dele, eu conheço muito bem a família. Muriel Sakamoto. E outra, hein? Você sabe que ele incentivava muito o esporte lá na região de Bom Sucesso, Presidente Dutra. Não sabia. Era um grande político. 18h39, produção.